Gostaria que você tivesse a sensibilidade, de compartilhar aí a palavra. Se porventura o visitante está sem a Bíblia, capítulo 14, versículo 12 e versículo de número 13. Eu gostaria então que uma pequena reflexão, que os irmãos estivessem atentos. Se forem vencidos pelo sono, que lavasse o rosto, então que fizesse alguma coisa para poder a gente permanecer firme durante alguns minutos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que diz o versículo de número 13? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Meus irmãos, o objetivo, o propósito do livro do Apocalipse é estimular a fidelidade a Cristo em meio à rotina da vida, às lutas, às dificuldades, às adversidades, ao sofrimento, pela afirmação de que Deus governa a história e que o Senhor, sobretudo, Ele governa a nossa história. Então vivemos sob a soberana providência de Deus, e certamente a levará a uma gloriosa consumação de julgamento, e especialmente nós que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, a bênção em Cristo. E por entre as advertências e julgamentos, ele faz menção aqui nesses versos do cuidado do Senhor pelos crentes. Ouvi uma voz do céu dizendo, revelou o profeta João na ilha de Patmos: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Isso significa dizer que a morte nunca foi um peso ou motivo de desespero para aqueles que foram alcançados pela graça salvadora e que permanecem fiéis a Cristo. Antes é um alívio, um momento de descanso em sua difícil jornada no mundo totalmente avesso à ideia de Deus, que está sob julgamento e irá receber da ira santa e justa do Senhor. Então, a propósito do dia de finados, até porque eis a razão desse feriadão, eu gostaria de convidá-los a pensar comigo sobre esse assunto, sobre essa temática, a fim de esclarecer a respeito porquê desse feriado, porquê desse chamado dia de finados, e tirar algumas lições. Vocês estão percebendo aí relâmpago, trovão e também um som aí por trás. Parece que é uma igreja evangélica que de quando em quando eles realizam o trabalho ali na quadra, e por isso esse fundo musical aí. Mas vamos considerar como cânticos inspirativos. Então, a propósito do dia de finados, eu gostaria de convidá-los a então pensar a respeito desse assunto, a respeito dessa temática. Na enciclopédia britânica, encontramos o seguinte comentário a respeito está aqui entre aspas, do dia de finados. A data é inspirada em diversas tradições da antiguidade. A Igreja Católica, eu só gostaria de fazer uma observação. Quando a gente fala aqui da Igreja Católica, não estamos fazendo uma acusação protestante, não. É um relato da história. Então, a Igreja Católica celebra o dia de finados em 2 de novembro, com visitas ao cemitério e orações pelas almas dos defuntos. Na verdade, desde o século V, a igreja majoritária, que é a igreja
católica dedica um dia por ano para rezar, né, por todos os mortos pelos quais ninguém rezava e dos quais ninguém se lembrava. Então ela intentou e idealizou esse dia para que eles fossem lembrados. A partir do século XI, os papas Silvestre II e João XVIII e Leão IX obrigaram, já no ano 1015, obrigaram a comunidade a dedicar um dia por ano aos mortos. Mas foi a partir do século XIII que esse dia anual por todos os mortos, né, passou a ser celebrado e comemorado no dia, né, 2 de novembro, porque no dia, né, 1º de novembro é o dia, né, de Todos os Santos. O dia de Todos os Santos celebra todos os que morreram em estado, né, de graça, mas que mesmo morrendo em estado de graça não foram, né, canonizados. Então por isso aí o dia, né, de Todos os Santos. E o dia de Todos os Mortos, ou o dia, né, de Finados, celebra todos que morreram e não são lembrados, né, pela oração, né, dos entes queridos, dos parentes, nem tampouco, né, da igreja. Então eles precisam, né, de ajuda. Então daí a necessidade de separar, de consagrar um dia para as orações, intercessões em favor, né, daqueles que não estão mais aqui. Resultado, aos poucos esse costume, o dia, né, de Finados, foi se espalhando, né, pelo mundo, até ser assumido ou então homologado, oficializado, né, pela igreja majoritária, a saber, a igreja, né, católica apostólica, né, romana. Posto isto, eu gostaria, né, de pontuar que a única coisa que nos liga ao passado é, em primeiro lugar, a saudade. Então a única coisa que nos liga ao passado, sem dúvida nenhuma, é a saudade. Entendemos, né, pelos ensinamentos bíblicos, com todo respeito, que até porque tem muita gente que aproveita esse dia para exatamente exercitar aí a sua religiosidade, objetivando, usando o coração, a emoção, objetivando o melhor, né, para os seus entes queridos, né, que morreram. Mas com todo respeito, entendemos que não adianta acender velas ou depositar flores em túmulos e também rezar em favor das almas de parentes e amigos, e nos baseamos no que está escrito em Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 27, está escrito lá o seguinte: aos homens está ordenado, né, morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, não é possível fazer mais nada pelos que partiram. Então, o que o ser humano tem que fazer, e ele tem a oportunidade, por isso a Bíblia chama esse período de tempo da oportunidade, é se reconciliar com Deus depois do berço e antes da sepultura. Depois não tem como, não tem jeito, não tem como mudar o quadro e inverter o quadro. E isso pode decepcionar muitas pessoas cujos entes queridos, né, já se foram, mas é o que está escrito aqui na palavra. A nossa igreja, claro que leva em conta a tradição, mas a nossa regra de fé e prática não são os costumes, nem tampouco a tradição. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então não devemos acender velas pelos mortos, porque velas não podem resolver o problema da salvação, nem tirar ninguém do purgatório, até porque não tem respaldo também nas escrituras para esse lugar, para o purgatório. A Bíblia fala apenas, né, do céu, para onde, né, vão aqueles redimidos, os mortos salvos, né, pelo sangue, né, do Cordeiro, lugar de descanso e recompensa. É o que está descrito no livro do Apocalipse. Se você voltar uma página, por favor, volta uma página aí no livro do Apocalipse, no capítulo 11, no versículo de número 18, diz aí o seguinte, olha aí para o texto:
Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado, para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Por isso que quando conduzimos um crente que morreu no Senhor até o cemitério, não o levamos para o lugar dos mortos, e sim para um lugar de descanso, pois no grego a palavra cemitério, significa descanso. Então está aí uma sugestão: se você está se sentindo cansado, se você está se sentindo exausto, então você vai para um lugar. Está pensando que é praia? Não é nada. Não é praia, piscina. Na verdade, cemitério significa no grego descanso, mas ninguém quer esse descanso, Só que o corpo ficará lá, até que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o corpo ficará lá, o corpo, vírgula, porque isso é também uma linguagem grega do corpo, porque na verdade quem está no cemitério é a pessoa. O que aconteceu foi um desdobramento. Então a sua alma está no céu, com o Senhor, e ele permanece no cemitério, ou didaticamente uma metáfora grega que nós usamos, o seu corpo então ficará lá. E ao mesmo tempo, enquanto aguarda a ressurreição, a pessoa, por enquanto, no estado intermediário, será revestida da habitação celestial, conforme 2 Coríntios. Então eu falei hoje de manhã na escola dominical que o céu não é o nosso limite. O céu é um estado intermediário, porque todos nós estaremos na expectativa, e aqueles que estão já na glória, na expectativa de novos céus e nova terra. Presta atenção aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. Quem tem facilidade, gostaria que acompanhasse aí, porque é um texto esclarecedor a respeito do nosso corpo com Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que é que diz o versículo de número 2, meus irmãos? O que é que está escrito aí? E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Logo, a Bíblia fala apenas do céu e do inferno. Não tem outro lugar. O inferno, para onde vão os mortos perdidos, pois a Bíblia afirma que quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, se mantém rebelde, rebelde com relação ao Filho, sobre ele permanece a ira, a condenação de Deus. Num e no outro lugar, o destino está selado. Portanto, a única coisa que nos liga ao passado é a saudade, todavia sem desespero. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele escreve uma epístola, a 2 Tessalonicenses, no capítulo 4, porque muitos daqueles que foram convertidos, alcançados pela graça salvadora, eles estavam sensibilizados e lamentando aqueles que morreram. E aí o apóstolo Paulo,
na verdade, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, sob inspiração do Espírito Santo, ele escreve nos versículos 13 e 14: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, quer dizer, aqueles que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, isto é, aqueles que morreram no Senhor. Então, a única coisa que nos liga ao passado, em primeiro lugar, é a saudade. Segundo, a única coisa que nos liga ao cemitério, está aí na tela, é a certeza de que, o que está escrito aí? A certeza que a morte é democrática. Não escolhe classe social. Você é pobre para evitar a morte. Não adianta, morre também, pobre também morre. Eu vou prosperar. Pode prosperar, mas você não vai levar nada, você vai morrer também. Eu vou objetivar a graduação, a pós-graduação, o doutorado, a pós-doutorado, enfim, você pode subir, mas vai morrer também. Então ele não escolhe classe social, nível intelectual, cor ou raça, e nem mesmo, e isto é o mais assustador de tudo, por idade. Quando vamos ao cemitério, eu não sei se você já fez isso, mas enfim, ali na curiosidade, enquanto estava na expectativa de chegar o corpo, em alguns momentos passei a observar a data de nascimento de alguma sepultura. Então constatamos ali que, fazendo a contabilidade, aquela pessoa estaria ou então morreu com 60 anos, teve gente que morreu com 80 anos, enfim. E aí você fica na expectativa, olha, aqui morreu aos 90 anos, isso significa que ainda eu tenho muito tempo para viver. Só que você sai ali daquela trilha e vai à direita, assim, você percebe também que tem cova de crianças, de bebê, crianças com alguns meses de vida, com 3 anos, com 8 anos, enfim, pessoas com a nossa idade, e isso não é encorajador. Você constatar que muitos da sua idade estão ali na sepultura. Aliás, irmãos e irmãs, todos com a nossa idade morreram esse final de semana. Milhares de pessoas morreram com a sua idade. Eu diria mais, chegaram a usufruir do feriadão, mas no retorno para casa, infelizmente, para a tristeza dos seus familiares, por uma razão, uma enfermidade, um infarto, um acidente, não conseguiram chegar em casa, com sonhos, com objetivo para o dia de amanhã, mas foram ceifados. Há uma história inusitada, de um homem assustado com esse negócio de morte. Numa cidade morava um homem que ficou muito preocupado ao ver que muitos de seus amigos, de seus contemporâneos, estavam morrendo. Então ele mudou-se para outro lugar e casualmente se encontrou com um coveiro, e aí ele perguntou ao coveiro da cidade: há muitas mortes aqui na cidade? Então é como se ele estivesse morando na atividade, está morrendo gente todo dia, eu vou para Itaperuna. E andando para lá e para cá, que ele se depara na esquina, um coveiro. E aqui morre muita gente? O coveiro só falou o seguinte: não, são uns 50 por são uns 50 por mês. Não, claro que não foi isso, não. Há muitas mortes aqui nessa cidade. E aí o coveiro, muito simples, respondeu o seguinte: não,
apenas uma para cada pessoa. Então, uma morte para cada pessoa. Uma pessoa. E todo mundo, todo ser humano, inevitavelmente irá passar por esse processo que era a morte. Então, a única coisa que nos liga ao cemitério é a certeza que a morte é democrática. Em terceiro lugar, é a certeza que todos nós estamos na fila. Daí a necessidade de repensar e deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar mais sobre a eternidade e nos preparar mais para nos encontrarmos com o Senhor, até porque a Bíblia alerta: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina. Estava neblinando agora há pouco, mas já passou. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nesse mesmo sentido, o salmista acentua que a nossa vida é como um sono. E a nossa geração, falar em sono, a nossa geração está cada vez dormindo menos. Então, se aquele que dorme, já o sono passa, imagine em relação à nossa geração e aos filhos de nossa geração. Então, tudo é fugaz, é passageiro, tudo é tão transitório. Então é assim a nossa vida aqui nesse mundo. Isso significa dizer que podemos perder a nossa vida repentinamente. Daí a necessidade de colocá-la em ordem o quanto antes. Tem razão os pregadores pentecostais quando afirmam: amanhã pode ser muito tarde. Todo trabalho, todo culto, no final se faz aquele apelo: se aceitar Jesus hoje, senão está difícil, senão você vai para o inferno. E aí depois ele termina dizendo: amanhã pode ser muito tarde. Hoje eu tive uma surpresa agradável, o telefone toca, o meu pastor está com 80 anos lá na Bahia e tal. E aí ele conversando algumas coisas, aí ele disse: olha, a irmã Deusita sofreu um AVC. A Deusita é professora lá da gente, membro da igreja, uma atuação histórica relevante na mocidade, na década de 80. E aí disse: olha, a irmã Deusita está em Salvador, já no estado terminal, já desenganada pelo médico, sofreu um AVC, enfim. Mas aí veio exatamente a minha mente essa frase: amanhã pode ser muito tarde. Eu costumo dizer que todos nós temos uma senha. Uma hora ela será chamada. Então aqui não adianta você tentar dizer assim: marrom. Passa, pode passar. Pode passar, pode ir lá para frente. Você não está apressado? Então pode passar. Enfim, não tem esse desespero, nem negócio. Você sabe que o brasileiro está até vendendo, o brasileiro está exigindo honestidade lá em cima em Brasília, mas na fila tem gente ganhando dinheiro vendendo lugar. Então o cara vai cedo para lá e diz assim: tal, 30 reais, te libera aqui na frente. Eu quero ver com essa chamada aqui. Não adianta, você pode ir para frente, pode ir lá para trás, não tem jeito. Não tem como você postergar. Então todos nós temos uma senha, e na hora que Deus chamar, pode ser um abraço com o nosso Deus e Pai, ou então você pode ir para um destino infernal. A única coisa que nos liga ao dia de finados, em terceiro lugar, meus irmãos,
é a reflexão, né, para saber se estamos vivos ou mortos. Pelo que sabemos, muitos que morreram em Cristo, muitos que já morreram em Cristo estão vivos. Hoje estarás comigo no paraíso, disse o Senhor. E muitos que estão vivos estão mortos, porque embora estejam vivos fisicamente, espiritualmente estão mortos. É o que está descrito aqui em Efésios. Por favor, a gente está chegando ao final. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 2. Efésios, no capítulo 2. Então muitos que estão vivos estão mortos, e pode ser um ente querido, um parente, alguém da sua família, um vizinho, um colega de trabalho, de escola, da faculdade, enfim. Você pode estar namorando um defunto. Já pensou? Quando eu falo defunto, irmãos, a palavra aqui no texto diz: Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos. A palavra no grego aqui é necros, que deu origem a necrotério. O termo pode ser traduzido assim também: Ele vos deu vida, sendo vocês defuntos. Em delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua no filho da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, vamos ler o versículo 4 e 5, que está escrito aí: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça ne sois salvos. Então louvado seja o nome do Senhor por tão grande bênção, tão grande privilégio. Contudo, todavia, não podemos perder de vista que muitos dos nossos conterrâneos, dos nossos contemporâneos, estão ainda no necrotério e precisam ser alcançados pelas boas novas, do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Precisam ser alcançados pela graça salvadora, porque se precisam nascer de novo, porque estão vivos, atuantes, às vezes fazendo bobagem, às vezes não, tendo uma participação relevante aí no seu trabalho, nos estudos, enfim, mas espiritualmente estão mortos, não tem interesse, não tem apetite. É por isso que tem muito cônjuge, não sei mais o que fazer, eu oro, chamo, tenho vontade de amarrar, levar para a igreja. Eu falei: não adianta, minha irmã, porque amarra, leva e solta. Então ele precisa receber vida, o Espírito Santo regenerar, mudar as motivações básicas da alma, desvendar os seus olhos, tirar o tampão dos ouvidos, e aí sim ele vai dizer sim a Jesus, como Senhor e Salvador. E só a partir de então que ele vai ter apetite pelas coisas de Deus, motivação de um feriadão, domingo à noite, chovendo, relâmpago, trovão, ir lá para a igreja para louvar e entoar cânticos congregacionais e ouvir as belezas da lei do Senhor, em vez de estarem nos bares, nas baladas, e adotando o princípio do filósofo de Xerém: deixa a vida me levar. Ou então, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não, ele tem um temor de Deus, ele exerce a graça da contribuição, tem razão, tem sentido, tem motivação, tem graça servir a Deus e fazer a diferença nesse mundo, entrar pela porta estreita e caminhar
desculpa a redundância, e andar no caminho apertado, enquanto a multidão, a maioria prefere o caminho espaçoso, que aí você pode viver à vontade, sem dar satisfação para ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas você prefere não, assumir uma identidade comprometida com o Senhor e caminhar peregrinando e cantando, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo, em Jesus. Então a única coisa que nos liga ao dia de finados, ou que nos liga ao passado, em primeiro lugar é a saudade, em segundo lugar é a certeza de que a morte é democrática, não escolhe classe, nível intelectual, cor, bobagem. A única coisa que nos liga ao cemitério é a certeza de que todos nós estamos na fila. E por fim, a única coisa que nos liga ao dia de finados é a reflexão para saber se estamos vivos ou mortos. Então nós vamos orar a Deus nesse momento e clamar a Deus por graça, por misericórdia. Eu não sei como é que se encontra a sua situação. Vamos entoar aquele primeiro canto que vocês entoaram, para a gente louvar a Deus. Depois a gente vai orar ao Senhor.